Olá, começa agora mais um programa Toda Beleza e hoje nós vamos falar sobre infecção urinária e métodos contraceptivos. E para isso eu trouxe a doutora Cíntia Canella. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Amanda. Que vai explicar pra gente como que funciona, quais são os sintomas da infecção urinária. Você poderia explicar pra gente, doutora, quais são os sintomas da infecção urinária? Então, Amanda, a infecção urinária na mulher, ela é mais comum porque o canal uretral da mulher ele é mais curto do que o do homem, né? A uretra masculina ela é longa, a uretra peniana, e a uretra feminina é curta, tem em torno de 4 a 5 milímetros, então ela está muito mais próxima dos patógenos da vagina, do canal anal. Os principais sintomas, né? Uma dor, quando a bexiga começa a encher, você sente dor, uma vontade frequente de urinar, né? Toda hora você quer ir ao banheiro, toda hora você tem aquela sensação de bexiga cheia, você vai ao banheiro, mas é pouca urina, pouco volume urinário e com muita dor no esvaziamento da bexiga. Nos graus mais avançados, você pode ter também febre, calafrio, dor nas costas, né, na região dos rins, náusea, vômito. Isso vai depender do grau de evolução e de ascensão dessa infecção. E então as mulheres elas tendem a ter mais infecção do que os homens? Ela é mais frequente e ela pode ser mais recidivante também por conta dessa característica anatômica. Isso piora um pouquinho na gestação, né? Porque há um inchaço, um edema da região genital provocado pelos hormônios e pelo peso, né? Também o peso do útero que vai crescendo, se avolumando e vai encurtando, vai achatando um pouquinho esse canal uretral. Sim. E o sabonete íntimo, ele ajuda, o uso diário dele ajuda a prevenir a infecção urinária ou não? Então, é relativo. O uso desses sabonetes íntimos de forma contínua ou diária, como você falou, ele não vai ajudar especificamente, ele pode até piorar. Por quê? Porque eles vão modificar o pH vaginal, ele vai deixar de ser ácido, né? Você tem também bactérias boas, bactérias saprofíticas que a gente chama, né? Que fazem a defesa da mucosa vaginal, ou seja, evitando que bactérias e fungos se proliferem. Então você pode às vezes prejudicar ao invés de prevenir. Eu aconselho os pacientes assim, após a relação sexual, após a evacuação, no período menstrual, se estiver com muito fluxo, isso é bom, e nos casos em que a paciente tem diarreia, né, que ela pode estar com algum problema intestinal e não vai ter controle. E aí pela evacuação frequente, ela pode se contaminar. Só pra gente saber, quando a pessoa ela tem uma infecção urinária e ela não trata, quais são os riscos disso? Então, o canal urinário, ele é muito próximo do canal vaginal e do canal anal, né? Então, 80% das vezes a infecção urinária ela é proveniente da contaminação própria, né? De uma bactéria que está no canal intestinal e que acaba nos contaminando. Então, ela vai ter recidivas, né? Ela pode ter inflamações das glândulas uretrais, ela pode ter um espessamento da mucosa da bexiga, e essa bactéria, se não for adequadamente tratada, ela pode ascender, né, pelos ureteres e contaminar o rim, e aí causar uma infecção maior, uma nefrite ou uma pielonefrite. Então a infecção urinária, quando não tratada, ela pode causar uma insuficiência renal? Se for uma pessoa com uma imunidade mais baixa ou se for uma infecção urinária de repetição, se tiver também associada a cálculos renais, sim, com o tempo, sim. Diabetes, hipertensão, infecções de repetição, todos os quadros que têm associado uma imunodepressão, pessoas que têm lúpus, não é só a infecção, mas todo o conjunto. A infecção em si ela já mostra que alguma defesa natural sua não está normal. Sim, e quais são os exames que a pessoa deve fazer para identificar aquelas mulheres que têm infecção urinária frequentemente? Qual o exame que ela deve fazer para identificar o que está causando aquilo? Então, não é normal você ter infecção urinária frequentemente, né? Se você tem de 3 a 6 infecções ao ano, já é
uma infecção de repetição, tá? Então aí não seriam os exames mais básicos, como o exame de urina 1 ou urocultura. Deve-se fazer também, às vezes, cultura de secreção vaginal, cistoscopia, ultrassom, para identificar se existem outras causas que não somente a bactéria que está produzindo ou perpetuando essa infecção ao longo do ano. E pode a pessoa, por exemplo, não ter nenhum sintoma e mesmo assim estar com infecção urinária? Pode. Isso é muito comum em gestantes e nos idosos, né? Nos idosos porque eles consomem menos líquido, né? Pessoas diabéticas também podem não ter sintomas, tá? Por alterações neurológicas, elas podem não ter sintomas. E você só descobrir os casos mais avançados ou quando o paciente tem comprometimento neurológico, quando desidrata. Nas gestantes, pela própria imunossupressão que é natural na gestação, elas podem ter um quadro que se chama bacteriúria assintomática. Tá? Então você às vezes tem que fazer exames, mesmo quando a paciente não tem queixas, para poder identificar o crescimento e o desenvolvimento dessas bactérias. Daí você vai tratar preventivamente. Doutora, explica pra gente, e nas grávidas, como que funciona a infecção urinária? Os cuidados são diferentes, né, de uma pessoa que não está grávida? Como que funciona? A grávida, ela é muito mais propensa à infecção urinária, né? Por conta dos hormônios na gestação, porque ela retém mais líquido, porque há um encurtamento no canal da uretra, né? Pela própria retenção de líquido, pelo aumento da vascularização na região vaginal, na região pélvica, pelo peso do neném, né? Sobre a bexiga. O neném vai crescendo, vai comprimindo a bexiga, então ela tem muito mais propensão. A própria gestação também funciona como uma imunossupressão, né? Ela tem a imunidade dela diminuída. Então a grávida está mais sugestiva, suscetível às infecções. Ela pode ter uma infecção urinária assintomática, que a gente chama de bacteriúria assintomática. Por isso é que no pré-natal se fazem exames regularmente de urina e de urocultura, mesmo quando a paciente não tem queixa. E é tratado com antibióticos também. Sim, é tratado com antibióticos. O obstetra ele está habilitado a passar os antibióticos que não têm toxicidade para o feto, né? Mas tem que ser tratado sim. Muitas vezes a paciente tem que fazer uma urocultura, que é um exame para especificar que bactéria é essa, né? Para que o antibiótico seja também o mais adequado possível. O tempo de tratamento ele vai depender do grau de infecção e dos sintomas que essa paciente está apresentando. E essas grávidas que não tratam a infecção urinária, isso acarreta algum risco para o bebê? Com certeza, Amanda. O principal risco é o trabalho de parto prematuro, né? Não esquecer que a infecção, ela tem uma bactéria, e essa bactéria está circulando no sangue, produzindo toxinas, né? Para o organismo da mãe e para o organismo do feto. Então, ela predispõe ao início do trabalho de parto prematuro. Se esse bebê vier a nascer prematuramente, vai ser um neném com baixo peso, vai ser um neném que vai precisar de uma internação de UTI, ou seja, há todo um complexo de complicações que advém de um trabalho de parto prematuro e de um parto prematuro. Então as mães, né, que acham que estão com alguma infecção urinária devem procurar um profissional, porque é perigoso, né, para o bebê. Com certeza, no pré-natal elas têm sempre que informar as modificações, né, do muco vaginal, se há alguma secreção anormal, se tem episódio de diarreia, se tem dor para urinar, isso é muito importante. Muito legal a dica. E pessoas que, por exemplo, não têm nenhum sintoma e ela pode também estar com alguma infecção? Ou só quem sente dor ao urinar? Então, a dor é o principal sintoma, né? Mas as pessoas que têm cálculo urinário, cálculo renal, elas também podem ter infecções de repetição ou hematúria, que é a eliminação de sangue na urina por conta dessa mobilização do cálculo no sistema urinário. Os pacientes diabéticos, os pacientes que têm algum tipo de doença de imunossupressão, lúpus, pacientes que fazem tratamento com quimioterapia, eles têm que ser investigados rotineiramente. Muito interessante, doutora. Olha, nós vamos para um rápido intervalo e toda beleza volta já. Olá,
Olá, tudo beleza? Está de volta e hoje nós estamos falando sobre infecção urinária. Eu estou aqui com a doutora Cíntia Canella e ela explicou no bloco anterior pra gente como que funciona, né? Quais são os sintomas, as causas e os tratamentos para infecção urinária. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre métodos contraceptivos, né, doutora? Isso. Explica pra gente qual que é o método mais utilizado no Brasil. Então, Amanda, existem métodos orais, né, que são os anticoncepcionais hormonais orais. Existem os métodos injetáveis, hormonais injetáveis, que podem ser mensais ou trimestrais. Existem os métodos hormonais que a gente chama de endoceptivos, que eles ficam internos dentro da cavidade uterina. Existe já também há alguns anos os métodos vaginais, em que você tem a utilização de um anel hormonal intravaginal. E existem os métodos não hormonais, que são os métodos de barreira, como a camisinha feminina e a masculina, e o DIU não hormonal também. Muito indicado para os pacientes que têm contraindicação de hormônio, de utilização hormonal. Ah, legal. E quais são as vantagens e as desvantagens de quem utiliza os métodos, né, contraceptivos ou anticoncepcionais? Então, isso vai depender muito de cada paciente, né? Tem pacientes que se adaptam muito bem ao anticoncepcional oral hormonal. E aquelas que não, que têm sintomas gástricos, náuseas, vômitos, dores intestinais, diarreia, não conseguem se adaptar. Então a gente vai indicando métodos não orais. Começa com os métodos injetáveis, mensais ou trimestrais. Agora a gente já tem, né, há alguns anos, o anel vaginal, que tem uma liberação em que o hormônio é absorvido pela mucosa, ou seja, não passa pelo estômago, não passa pelo fígado. E o endoceptivo, que é uma medicação hormonal, é um DIU hormonal. Então, ele é introduzido na cavidade uterina e libera diariamente, constantemente, durante 5 anos, o hormônio, impedindo a gravidez. E também, nesse caso do endoceptivo, inibe a menstruação. Então, ele é muito indicado para pacientes que têm miomas grandes ou muito fluxo menstrual e que têm também diagnóstico de endometriose. Doutora, e o uso da injeção trimestral, ela tem o mesmo efeito do anticoncepcional? Tem, ela é um contraceptivo injetável trimestral em que é utilizado um tipo de progestágeno, que é a medoxaprogesterona. Ela também tem o efeito de diminuir o fluxo ou até de cessar o fluxo menstrual. Ela é muito utilizada para as pacientes que estão no período pós-parto, né, o período de amamentação. Ela não inibe a lactação, ela pode ser utilizada tranquilamente. Para algumas pacientes, como eu te falei, com mioma ou até adenomiose, ela pode ser indicada. Ela é uma medicação que ela é liberada lentamente na musculatura, tem o efeito de 3 meses, né? É segura se você utilizar a medicação corretamente. Sim, muito interessante isso. Agora eu vou perguntar uma dúvida que eu acredito que seja uma dúvida de muitas brasileiras, né? Quem toma anticoncepcional por muito tempo, isso pode gerar uma infertilidade? Não. Ou é mito? Não, é mito. O anticoncepcional, ele não tem essa capacidade, né? Então, dependendo do tipo de anticoncepcional que você está usando e do tempo que você parou, vai depender muito do seu organismo, dessa retomada à fertilidade. Tanto que existem pacientes que se atrasam 1, 2 comprimidos ao mês, engravidam, né? Se não utiliza a medicação injetável no período correto, né, na data correta, no intervalo que tem que ser dado corretamente, pode engravidar. Então, isso é mito. Tá? A infertilidade, ela não está associada ao uso do anticoncepcional. Ela pode ser causada, sim, por alterações hormonais, alterações de obstrução de trompas, alterações na produção, na velocidade dos espermatozoides, porque é uma coisa que muitas mulheres não entendem. A infertilidade, ela não é da mulher, ela é do casal. E então quer dizer que o anticoncepcional ele não vai interferir na fertilidade da mulher, e sim os hormônios. Sim, hormônios e também em processos infecciosos, que como eu te disse, a infertilidade ela não é só da mulher, ela pode ter, por exemplo, durante a vida reprodutiva dela, durante a vida sexual, processos inflamatórios, infecciosos, que vão causar
é obstrução nas trompas. Isso é uma causa de infertilidade, não é a única causa, mas é uma das. Uma das. Ela pode ter tido cirurgias, né, no útero, na vagina, que podem causar algum tipo de aderência na camada endometrial. Ela pode ter malformações uterinas, né, que impeçam a implantação do ovo fecundado. Então, não existe uma só causa de infertilidade. Tá? Então, essa ideia de que eu tomei anticoncepcional 15 anos e eu não vou engravidar, isso é relativo. Né? Isso é relativo. Depende também da idade em que essa mulher está decidindo engravidar. Porque se ela toma anticoncepcional, vamos, por exemplo, por 15 anos e para com 37 anos, e ela acha que ela parou, ela vai engravidar logo. Ela pode ter uma surpresa, porque a partir dos 35 anos, a taxa de fertilidade das mulheres como um todo cai bastante. Então a idade influencia bastante. Influencia, é o que mais influencia é a idade. Ah, sim. E o anticoncepcional, ele engorda mesmo? Não, ele não engorda, mas ele, em alguns casos, ele retém muito líquido, Amanda. E dependendo da paciente, ele pode aumentar o apetite, né? Então a paciente começa a ter compulsão pelo alimento. Tá? Ela começa a comer mais coisas calóricas, alimentos mais doces, ela psicologicamente vai se sentir mais tensa, ansiosa, e aí ela começa a ter aquela compulsão alimentar. Isso acontece bastante. Mas a maioria das pacientes, elas observam retenção de líquido. Então, elas podem ganhar peso sim pelo edema. Mas pela retenção de líquido. Isso. Uhum. O assunto tá bem interessante, doutora, mas nós vamos para um breve intervalo e Toda Beleza volta já. Olá, Toda Beleza está de volta e hoje eu estou aqui com a doutora Cíntia Canella. Nós estamos falando sobre infecção urinária, métodos contraceptivos e agora nós vamos saber, né, é uma dúvida que eu acredito que seja dúvida de muitas mulheres, se o anticoncepcional, ele realmente causa cólicas. Isso é verdade, doutora? Não necessariamente o anticoncepcional causa cólica. A gente até utiliza o anticoncepcional para diminuir a cólica. Tá? É como eu te falei, o útero da adolescente, ele ainda está crescendo. Então é muito comum a adolescente chegar no consultório, a mãe falar, ela tem muita cólica, ela não consegue fazer as atividades dela. Isso também porque o útero está crescendo, ele ainda não está no tamanho adulto dele. Então ela vai ter cólicas, às vezes intensas, se ela também observar que algum tipo de alimento pode aumentar esse tipo de cólica. Mas o anticoncepcional a gente utiliza para o contrário, para diminuir o fluxo menstrual, para regularizar esse fluxo e para tentar diminuir a cólica dela. Existem outras medicações que a gente utiliza, os anti-inflamatórios não hormonais, né? Os antiespasmódicos, para diminuir essa cólica. Mas existem alguns alimentos, Amanda, que e a gente vê que o adolescente utiliza bastante, que ao invés, eles não sabem, mas eles aumentam a cólica, né? Que é o chocolate, os refrigerantes escuros, Coca-Cola, Pepsi, café preto, chá preto. Então, esses alimentos que são muito consumidos também no período menstrual, as meninas comem muito chocolate, porque tá com aquela história de TPM, isso não é legal. Então eu peço para que as mães e as próprias adolescentes diminuam esses alimentos, pelo menos no período menstrual, e elas têm uma melhora razoável com da cólica. A gente utiliza também o anti-inflamatório, faz uma avaliação dessa cavidade uterina, dessa pelve, para ver se não tem nenhuma malformação uterina, se não tem cistos associados que possam estar causando cólica. Mas a maioria das vezes é só uma fase mesmo, porque o útero está crescendo. Isso é muito interessante, porque muitos adolescentes acabam consumindo, que nem você falou, muito chocolate, muita Coca-Cola, e eles acham que é o anticoncepcional que está dando a cólica, né? Quando na verdade é a alimentação. É a alimentação. Deles. Na verdade, quando a cólica não melhora com esses sintomáticos, né? Com essa medicação, aí a gente introduz o anticoncepcional para tentar controlar o fluxo, diminuir o fluxo e diminuir a dor. E quais são os efeitos colaterais de quem toma anticoncepcional? Então,
algumas pacientes até param, né, interrompem o uso da medicação por conta disso. E a dor de cabeça, né, o inchaço, né, algumas ganham peso por conta da retenção de líquido, sintomas gástricos, né, náusea, vômito, mal-estar. Algumas pacientes, dependendo do tipo hormonal, elas vão ter uma diminuição importante da libido, né, elas perdem o desejo sexual, então isso faz com que elas queiram mudar de método, buscar outras alternativas até não hormonais. Sim, e agora também alto DIU, né, também, que tem vários tipos, né, eu não sei se são, como que funciona? Quais são os tipos de DIUs existentes no mercado? Então, o DIU, ele já existe há mais de 20 anos, né, assim, que a gente utiliza rotineiramente, né, o DIU tem bastante tempo. O que tem bastante tempo também é o DIU hormonal. Antigamente, até uns 25 anos atrás, a gente tinha só o DIU de cobre, tá? Que é introduzido na cavidade uterina, ele vai causar um processo irritativo daquela mucosa e vai também ocupar o espaço onde ocorreria a anidação, ou seja, a implantação do ovo fecundado. E o DIU não hormonal, o DIU de cobre, ele tem indicação até hoje, né, para as pacientes que têm contraindicação à utilização do hormônio. Elas não podem usar. Pacientes que tiveram ou têm doença hepática, que já tiveram infarto, derrame, doenças como o AVC, né? Pacientes que já fizeram cirurgia de varizes, que já tiveram trombose, né, fora ou na gestação, que é muito mais grave. Então são pacientes que são muito sensíveis e têm contraindicação à utilização de hormônios. Então, para essas pacientes, há uma indicação do DIU de cobre, que é o não hormonal, ou a utilização do preservativo, né, tanto feminino quanto masculino. O DIU hormonal, que esse é chamado de endosceptivo, ele é muito utilizado, sim, pois ele tira a cólica, ele diminui na maior parte das vezes ele para o fluxo menstrual. Ele está indicado para pacientes que têm adenomiose, endometriose, miomas, né? Pacientes que não se adaptaram com a medicação oral ou a injetável. Por quê? Porque ele, apesar de ficar dentro da cavidade uterina e ser hormonal, a liberação hormonal é muito pequena e é contínua. Então ele tem uma ação local. Ele não passa pelo fígado, não tem absorção pelo estômago, então não vai causar as mesmas reações que um anticoncepcional, tanto oral quanto injetável, costumam dar. Mas é importante lembrar que a paciente que é sensível, ela é sensível ao hormônio que está ali, ela vai ser com doses maiores ou menores. Então pode ser que a paciente, a princípio, nos primeiros meses ou anos do DIU hormonal não tenha sintomas, mas ao longo do tempo ela pode vir, se ela for sensível. Ela pode queixar de dor de cabeça, de mal-estar ou de retenção de líquido. Então, cada caso é um caso e tem que ser observado, né? Então, a paciente que coloca um DIU, ela tem que estar com aquele médico por pelo menos 5 a 10 anos, tá? Para que ele acompanhe como que o organismo dela vai reagir a essa medicação de longo prazo. Então cada mulher reage de uma forma, né? Sim, sim. E o formato do útero dela, a posição do útero dela também pode indicar ou contraindicar a utilização de um DIU. Sim, e qualquer mulher pode pôr ou não? É só quem já teve filhos? Então, para o DIU de cobre, orienta-se que as pacientes que já tenham tido filhos, né? Por quê? Porque existem malformações uterinas. O DIU de cobre é um bastão de metal que pode causar uma perfuração se tiver algum desvio, né? Se esse útero tiver alguma malformação, ele pode causar uma perfuração na hora da sua introdução. Então o médico precisa saber, através dos exames que se fazem antes, né? Quando ela está querendo esse DIU, ela tem que fazer exames para que não cause nenhum problema para ela no futuro, quando ela realmente quiser engravidar. E geralmente pacientes que já tiveram nenê, por quê? Porque esse útero já foi testado, já houve uma gravidez, né? Sabe que essa cavidade uterina recebeu um bebê ali, então ela está apta. O DIU hormonal, ele não necessariamente precisa ter tido filhos, né? Porque, como eu te falei, ele é um hormônio, um bastãozinho que está dentro da cavidade uterina e vai tendo uma liberação contínua e pequena. Há alguns anos, nos Estados Unidos, na Europa, existe
endoceptivo, só que ele é colocado na musculatura. No Brasil não deu muito certo, existe, não é muito comum, por quê? Porque tem que se fazer um corte, né, para introduzir esse bastão que libera o hormônio e para retirar também. Então, na nossa cultura, não pegou, na verdade é essa. Existe, tá? Mas não é tão comum. Doutora, muito obrigada pela sua presença no meu programa hoje. Gostei muito das dicas que você deu. Quer deixar seus contatos para quem quiser tirar dúvidas? Eu que agradeço, Amanda, a oportunidade. O telefone do consultório é 3025-4650. E o Toda Beleza chega ao fim. Muito obrigada, um beijo e até o próximo programa.